Perigo ambiental. O resíduo de carvão atinge o local próximo à nascente do rio Tubarão. Pelo menos 5 municípios podem ser afetados. Um deles corre o risco de ter o abastecimento de água interrompido. O trânsito da Grande Florianópolis pode entrar em colapso em alguns pontos. A possibilidade foi levantada através do diagnóstico do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Mais suspeita de corrupção na administração pública. Em Itaiópolis, no norte do estado, o prefeito é cassado por suspeita de cobrança de propina. Mais de 3 bilhões de reais. Esse foi o prejuízo contabilizado em 10 anos de estiagem no estado. Para tentar mudar essa realidade, o governo está investindo em novos equipamentos. E ainda no futebol, a expectativa do Joinville, que pode conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro amanhã. Já o Avaí precisa vencer e depende de outros resultados para garantir vaga na elite do futebol nacional. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Contaminação. O rompimento de uma barragem de uma empresa carbonífera no sul do estado causou um derramamento de rejeitos de carvão em um rio. O fornecimento de água no município de Tubarão pode ser interrompido. Este é o ponto exato em que o vazamento de rejeitos de carvão chegou ao rio após o rompimento de uma barragem. O local fica aos fundos da empresa carbonífera catarinense. Agora à tarde, 2 homens trabalhavam para tentar retirar do leito o material contaminante. De acordo com um dos trabalhadores, a retirada ainda pode durar dias. A água já carregou o material por diversos municípios da região. Em Lauro Miller, ainda é possível ver nas pedras e na vegetação grande quantidade do material. Já em Orleans, a água está bastante escura, denunciando a presença do poluente. Agora à tarde, os resíduos chegaram à zona rural de Tubarão. Ainda não é possível dimensionar o impacto ambiental que o vazamento pode causar, já que o rio Tubarão passa ainda por Capivari de Baixo e desemboca no mar, em Laguna. A concentração exata desses poluentes não se tem ainda nem a descrição de todo grande, mas certamente muitos estudos serão feitos. Por enquanto não se tem a noção do impacto ainda, mas não tem dúvida que é um impacto bastante grande. A principal preocupação é com a chegada dos poluentes a este ponto, onde é feita a captação da água que serve para abastecer boa parte da região de Tubarão. Não está descartada a possibilidade de interrupção no fornecimento da água. Então a gente reitera que as pessoas economizem água, não só economizem, como se puder armazenar. Porque na verdade não sabe-se por quanto tempo vai precisar diminuir o tratamento, né? Ou ainda se, quem sabe, ainda não foi descartada a possibilidade de ter que parar o tratamento por algumas horas, não se sabe exatamente. Tem que deixar a água entrar no sistema para ver como o sistema vai se comportar. Amostras da água contaminada já foram encaminhadas para análise, que deve ficar pronta em uma semana. As causas do vazamento serão investigadas por técnicos do Departamento Nacional de Produção Mineral. E a empresa carbonífera catarinense já teria sido autuada pela Fátima e pela Polícia Ambiental. Em Porto Belo, numa ação de reintegração de posse, dezenas de famílias foram retiradas de suas casas e que também foram demolidas. Revoltados, os moradores chegaram a colocar fogo nas próprias residências. Cerca de 90 homens da Polícia Militar participaram da operação, que aconteceu em parceria com a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Celesc. A operação começou hoje logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. De acordo com informações da Polícia Militar, das cerca de 90 casas construídas no terreno, apenas 17 serão mantidas por ordem judicial. Já as outras vão ser demolidas até o final do dia. A reintegração de posse foi realizada em um terreno privado no final da rua Davi Cota, no bairro Perequém, em Porto Belo. Revoltadas, algumas famílias chegaram a atear fogo nas próprias residências, quando viram que elas seriam demolidas. O fogo foi controlado em seguida pelo Corpo de Bombeiros. Priscila, que vivia no local há mais de um ano, ficou desesperada quando viu a casa que morava ser desmanchada. Onde eu vou me enfiar agora de noite com essas crianças? O patrão dele está tentando arrumar, mas não consegue. Não tem, gente. Eu corri. Estou correndo o mês todo atrás de casa, eu não tenho 750 para jogar agora. Eu comecei a trabalhar ontem, já não fui hoje. Perdi. Os moradores da área invadida receberam há 30 dias
um aviso para a retirada dos pertences. Mas muitos não acreditaram que a reintegração pudesse acontecer. O nosso trabalho, nós vamos alojar as famílias que não têm mesmo para onde ir, e as crianças nós vamos procurar parentes para colocar nessas casas de parentes até os pais se acomodarem, né? O segurança que confessou o assassinato da jovem Mara Decker em Joinville foi condenado a 56 anos de prisão. Mesmo que ele pegue a pena máxima, que nós esperamos que ele pegue a pena máxima, a dor e a falta dela vai ser... O sofrimento é grande, sabe? Não tem explicação, sabe? O desabafo do pai de Mara Tayana Decker demonstra todo o sofrimento da família nos últimos 7 meses. Parentes e amigos acompanharam o julgamento. As 12 testemunhas de acusação foram ouvidas, entre elas a mãe da estudante assassinada, o delegado que comandou a investigação e o taxista que fez a corrida com a vítima e o réu na noite do crime. Um dos momentos mais aguardados foi o interrogatório de Leandro Emílio da Silva Soares. Seu Paladino, eu nunca precisei estrupar ninguém, seu Paladino. Nunca precisei estrupar ninguém. E cortar o senhor precisava? O senhor pensou em cortar outras pessoas? Não. Mutilar pessoas o senhor pensou? Não. Não? Nunca fiz isso. Foi a primeira vez. No momento do interrogatório, a mãe de Mara Decker passou mal e teve que se retirar do auditório do tribunal. O réu confessou o assassinato, mas negou a prática de outros crimes. A acusação, a todo momento, reforçou que o depoimento do acusado contradizia as provas. É mentira! Mentira de alguém que fez antes e que se tivesse oportunidade faria mais. A expectativa era que o júri popular se estendesse até a madrugada de hoje. Porém, com a dispensa das testemunhas de defesa, o julgamento ganhou mais agilidade. Ainda assim, durou cerca de 12 horas. Os jurados consideraram Leandro Emílio da Silva Soares culpado pelos crimes de cárcere privado, estupro de vulnerável, homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. A pena fixada pela juíza foi proferida às 9h30 da noite. Julgo procedente a acusação para condenar o réu Leandro Emílio da Silva Soares ao cumprimento da pena privativa de liberdade, total de 56 anos de reclusão. E a seguir, risco de colapso. O diagnóstico apresentado hoje aponta projeções caóticas para vários pontos do trânsito da Grande Florianópolis. E ainda a prevenção, ações de combate ao câncer de pele serão realizadas simultaneamente amanhã em 11 cidades do estado. O trânsito da Grande Florianópolis corre o risco de entrar em colapso em alguns pontos. A possibilidade que muitas vezes não é levada em conta pode realmente se tornar realidade. Os assustadores. A Avenida Beira-Mar Norte, uma das mais utilizadas na capital, está 84% saturada. Já a Ponte Colombo Salles, única ligação de saída entre a ilha e o continente, alcança 99% de sua capacidade. Na BR-101, a situação não é diferente e o uso da rodovia chega a 93%. Com algumas das principais vias sobrecarregadas, o meio de transporte pode ser decisivo. A pesquisa apontou que carros e motos representam 48% dos veículos nas ruas e o número é considerado proporcionalmente alto em relação a cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Por isso, uma das conclusões nesse caso é que investimentos em transporte coletivo não seriam opção, mas necessidade. Mas o coordenador técnico do projeto explica que nem todas as rodovias extrapolam sua capacidade e que muitos problemas de trânsito acontecem por falta de gestão, como a demora em resolver um acidente ou a falta de soluções para reorganizar o tráfego durante os horários de pico.
São ações que realmente podem ser aplicadas num prazo um pouco menor. Mas isso também vai depender de uma construção de uma parceria ampla com Estado e municípios, né, para que elas efetivamente aconteçam. Já o norte-americano Michael King, que participou dos estudos, avalia que Florianópolis, ao contrário do que parece, pode se beneficiar por ser uma ilha. A geografia não seria limitação, segundo ele, se pequenos centros fossem desenvolvidos nos bairros, evitando o deslocamento diário. O arquiteto e urbanista lembra ainda que é preciso ter consciência. Em 2 décadas, o número de veículos nas ruas vai dobrar. Temos que nos perguntar se queremos nossas crianças enfrentando esse trânsito ou se queremos outra situação para as gerações futuras. Com o material de apoio, o governo do estado que contratou a pesquisa e as prefeituras poderão reorganizar a ocupação do solo nas regiões e aproveitar melhor a capacidade das vias. Amanhã é dia de reforçar a prevenção contra o câncer de pele. Em 11 cidades do estado serão realizadas ações para o diagnóstico e prevenção. O sol agrada muita gente, mas em excesso pode ser prejudicial. Dados do Instituto Nacional do Câncer apontam que somente este ano, mais de 188 mil novos casos de câncer de pele devem ser registrados no Brasil. Eu uso bastante protetor. Já sabe que tem que tomar cuidado, acha importante, enfim? Sim, porque pode causar bastante doença, câncer de pele e tal. Eu acho importante por causa do câncer de pele, né? Mas hoje eu não tomei cuidado nenhum, eu saí para já voltar. Com foco na prevenção, 11 cidades de Santa Catarina terão nesse sábado ações da campanha nacional contra o câncer de pele. Aqui em Joaçaba, o evento acontecerá no Ambulatório Médico Universitário, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Essa dermatologista que participará da ação explica que o evento é aberto para toda a população e que alguns sinais servem de alerta. Em termos de prevenção ao câncer de pele, é bastante importante salientar isso para as pessoas, porque o câncer de pele é um câncer prevenível, né? Então, há necessidade que as pessoas tenham a consciência de que em torno de 90% dos cânceres de pele são preveníveis com a proteção à radiação ultravioleta do sol. Em termos de proteção, é recomendado evitar o sol em excesso entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Aplicar o protetor solar várias vezes ao dia e apostar no uso de chapéus e bonés. E depois do intervalo tem futebol, um fim de semana pra lá de decisivo para 3 times catarinenses que disputam o Campeonato Brasileiro. E pela Série A, a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, já campeão, precisando vencer para fugir definitivamente da ameaça de rebaixamento. Futebol, um fim de semana pra lá de decisivo para 3 times catarinenses que disputam o Campeonato Brasileiro. Pela Série A, a Chapecoense precisa vencer para afastar definitivamente a possibilidade de rebaixamento. E o Criciúma luta apenas para acabar a competição, não na lanterna. O jogo contra o Sport Recife vai ser domingo às 7h30 da noite. O Tigre, com apenas 31 pontos, continua na lanterna. Se vencer, pode deixar na incômoda posição, desde que o Botafogo perca para o Santos. 2 jogos difíceis, né? Um jogo em casa, que a gente é obrigado a vencer, e um jogo fora contra o Corinthians, que vai ser muito difícil. Mas a gente tem que passar por cima disso agora. É a imagem individual de cada um que está em jogo. Às 5 horas da tarde, a Chapecoense, 14ª colocada com 42 pontos, recebe o já campeão Cruzeiro, que no meio da semana perdeu a Copa do Brasil para o rival Atlético Mineiro. O Verdão do Oeste vai ter uma novidade no ataque, a entrada de Bruno Rangel no lugar de Leandro. É um jogo importante, né? É o último jogo dentro da nossa casa e esperamos que a gente possa sair com resultado positivo e encerrar esse último jogo aqui dentro de casa, com, quem sabe, com uma vitória. O Figueirense, na 12ª colocação com 46 pontos, já está garantido na Série A de 2015. O jogo no Morumbi é contra o São Paulo, também às 5 horas da tarde de domingo. O tricolor quer a vitória para se garantir na vice-liderança do campeonato e o alvinegro para chegar no bloco da Sul-Americana. Todo mundo havia dito já que o nosso principal objetivo era sair dessa zona incômoda que era o
Libertadores não tem como, agora é a Sul-Americana o objetivo mais próximo. E vamos em busca disso aí. E pela Série B, o Avaí precisa vencer o Vasco e ainda torcer por uma combinação de resultados para conseguir o acesso. O Jack, líder da competição com 70 pontos, joga em Itápolis, interior de São Paulo, contra o Oeste. E precisa de apenas um empate para ser o campeão. Mas a partida promete não ser fácil, tem contornos dramáticos, já que o adversário precisa vencer para não correr qualquer tipo de risco de rebaixamento. Outra dificuldade é a situação do gramado, considerado um dos piores da Série B do Brasileirão. Mesmo assim, dá uma olhadinha no que pensa o torcedor do Jack. Tá mais que otimista. O nosso sonho era subir para a Série A e estamos aí na iminência de ser campeão da Série B, né? É muita adrenalina, né? Mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E na ressacada, o Avaí, sexto colocado com 59 pontos, enfrenta o Vasco, já garantido na Série A do ano que vem. E para também chegar lá, o Leão da Ilha precisa vencer e torcer por um empate ou até uma derrota do Boa Esporte diante do Icasa lá no Ceará. E não é só. O Avaí precisa fazer um saldo de gols maior que o do Atlético Goianiense, que enfrenta o Santa Cruz. O técnico Geninho deve fazer 3 alterações na equipe. Eldinho no lugar de Carleto na lateral esquerda. No meio, João Felipe volta no lugar de Júlio César, suspenso. E Revson entra na vaga do machucado Eduardo Neto. Jogo dificílimo, onde temos chances, reais chances, né, de conseguir o nosso objetivo. É claro que não dependemos exclusivamente do nosso jogo, mas a gente tem que fazer a nossa parte, pensar no adversário nosso, se preocupar com o Vasco. E a seguir, combate à seca. Municípios prejudicados com a estiagem recebem equipamentos do governo do estado para amenizar os prejuízos. Nós voltamos já. O governo do estado entrega equipamentos para combater a estiagem em mais de 100 municípios do oeste do estado. Em 10 anos de seca, os prejuízos atingiram 3 bilhões de reais. 121 municípios catarinenses que decretaram situação de emergência nos últimos 4 anos receberam hoje um distribuidor líquido. Os equipamentos fazem parte do programa Água Boa para o Campo. O povo catarinense, o pequeno produtor rural principalmente, sofreu muito, tem sofrido com as estiagens. A última foi devastadora. Então é claro que nós temos que nos preparar. Esse momento, 121 municípios atendidos com distribuidores de adubo líquido que pode ser usado para transporte de água. E agora, essa semana, destravada a questão da licitação para cisternas de 500 mil litros, que serão aplicados quase 50 milhões de reais. Eu acho que, se tivermos estiagem, e vamos ter com certeza, esperamos que demore muito, mas estaremos muito mais bem preparados para enfrentá-la. Os distribuidores de adubo orgânico líquido serão acoplados em tratores agrícolas. O equipamento permite buscar e levar água em locais de difícil acesso, onde os caminhões-pipa não conseguem chegar. Em período de normalidade de chuvas, os distribuidores serão utilizados para transportar adubo nas propriedades. Por isso que a prevenção, investir em todas as formas de nos prepararmos melhor para a estiagem é a solução. Nos últimos 10 anos, o Estado contabilizou 3 bilhões de reais em prejuízos ocasionados pela estiagem. A expectativa é minimizar os efeitos e prejuízos durante esses períodos de seca. A região oeste catarinense, como um todo, se ressente muito de mananciais d'água. E nos períodos de estiagem se agrava muito isso. Então, é um equipamento que poderá ser utilizado constantemente e muito mais quando há escassez de chuvas. Chapecó tem um território de mais de 600 km², são mais de 3 mil propriedades. E precisamos dar esse atendimento de forma mais eficiente e de forma mais eficaz. O equipamento contribui bastante e, com certeza, vamos melhorar ainda mais a vida do nosso produtor rural chapecoense e de todo o oeste catarinense. O fim de semana vai ser de sol entre nuvens, com possibilidades de chuva fraca e passageira entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. A temperatura mínima deve ficar em 9 graus na Serra e a máxima em 29 no oeste do estado. No Planalto Norte, mínima de 16 e máxima de 25 graus. No Litoral Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, máximas entre 27 e 28 graus.
Com a proximidade da temporada de verão, a rede hoteleira do litoral norte do estado tem investido em atrações e mão de obra para atender os turistas. Neste resort em Itapema, foram investidos 4 milhões de reais desde o começo do ano. Todo este montante foi distribuído em novas acomodações, mobiliário e gastronomia. O spa também recebeu melhorias e vai estar de cara nova para receber milhares de turistas que começam a chegar nas próximas semanas. A rede hoteleira também tem investido fortemente nos atrativos infantis. A ideia é que os pais deixem os filhos brincando com segurança e assim também possam aproveitar as férias sem nenhuma preocupação. O fato de ter tudo isso dentro do resort atrai o turista e proporciona para ele uma qualidade que de repente ele não encontra em outros lugares. Então, esse é o grande diferencial do resort e é um grande diferencial do nosso resort. A rede hoteleira de Balneário Camboriú também aposta em melhorias para conquistar os clientes. Neste hotel, o foco foi a acessibilidade. O número de funcionários também irá crescer. Até a primeira quinzena de dezembro, o acréscimo será de 15% na mão de obra. Então, a hotelaria toda se programa, refaz pintura, repõe equipamentos, repõe enxoval e principalmente aumenta o seu quadro de colaboradores. Durante o último inverno, os hotéis do litoral norte amargaram baixas taxas de ocupação. Copa do Mundo, poucos feriados e período eleitoral foram alguns fatores que influenciaram nos números. Entretanto, os empresários esperam que os prejuízos sejam recuperados durante o verão. Em Balneário Camboriú, a expectativa é que a taxa de ocupação dos leitos durante a semana do Réveillon chegue a mais de 90%. Muita gente saiu cedo de casa hoje para aproveitar as promoções da Black Friday. Vitrines decoradas e muito movimento. Essa loja de eletrodomésticos no centro de Florianópolis mal abriu as portas e a fila de gente esperando para comprar já era grande. Nós fizemos uma comparação, andamos nas lojas e estamos desde as 7 da manhã. Vê se vale a pena mesmo. É bom, né? 70% de desconto aí pra galera, né? Silvio queria uma panela eletrônica e conseguiu um desconto bem especial. Valeu, o que era 599 por 289. E com tanto movimento, não são só os clientes que aproveitam o dia. Mesmo oferecendo desconto e diminuindo a margem de lucro, os lojistas faturam. Na verdade, os comerciantes têm se preparado para essa data, é um pré-natal, então, na verdade, as pessoas acabaram de receber seu 13º e já conseguem antecipar as compras de Natal. Então, clientes e lojistas estão se preparando para essa data. O prefeito de Itaiópolis, do Planalto Norte do estado, foi cassado pela Câmara de Vereadores. Segundo o que apurou a comissão processante, ele teria pedido propina para liberar recursos à empreiteira contratada para a construção de 3 postos de saúde na cidade. A cassação do prefeito de Itaiópolis ganhou repercussão no município de 20 mil habitantes que fica no Planalto Norte catarinense. O prefeito Gervásio Uman, do PSC, foi denunciado pela suposta cobrança de propina ao dono da empreiteira que venceu a licitação para a construção de 3 postos de saúde de R$550 mil cada. A acusação é que o prefeito tenha cobrado propina para liberar os recursos federais à construtora. As negociações eram intermediadas por Rony Elvis Zavadiak, suposto laranja no esquema. Mas o cara tá louco, 100 mil à vista. É o homem que eu vou tirar isso, cara. O Gervásio acha que dinheiro dá em árvore, cara? O Gervásio acha que dinheiro dá em árvore? A esposa do prefeito, Jusemara Schmitz, também teria participado das negociações. 8 horas de gravações telefônicas foram entregues pelo empresário à polícia e à Câmara de Vereadores, que montou uma comissão processante. Segundo o que foi apurado, cerca de R$35 mil teriam sido pagos em cheques que não chegaram a ser descontados. O senhor Rony era um intermediador da senhora Jusemara e do senhor Gervásio para solicitar propina ao senhor Marcos Aurélio Ferrari. O empresário que se diz ter sido extorquido chegou a pagar a propina? Fez um cheque de R$25 mil e 2 cheques de R$5 mil. Depois de 3 meses de comissão, a Câmara votou pela cassação do prefeito por 6 votos a 3. Seria 3 postos de saúde, né? Os outros 2 ainda não tinham sido iniciada a obra. Esse que estava em construção já tinha sido pedido propina. Então, por isso,
que a gente votou pela cassação. O prefeito entrou com mandado de segurança e aguarda a decisão liminar para voltar ao executivo. Ele afirma ser vítima de armação política e do dono da construtora por ter embargado a obra do primeiro posto. Embarguei um posto de saúde no bairro Bom Jesus, né? Porque ele não estava atendendo a engenharia, ele estava 1 metro e pouco abaixo do nível da rua, e o empreiteiro, ele fez uma ameaça para mim, que se eu não pagasse a medição do jeito que estava a obra, eu iria me arrepender. Tanto que daí eu não paguei ele, entrou lá na delegacia, na Câmara de Vereadores, acusando que eu só ia liberar o dinheiro se ele me desse um dinheiro por fora. Isso aí é uma grande mentira. Segundo a ata do Conselho Municipal de Saúde, que consta entre os documentos da comissão, não há motivos para que a obra seja embargada. O vice-prefeito José Heraldo Schrittke foi quem assumiu o mandato do prefeito cassado. Ele vai permanecer no cargo enquanto estiver em vigor o resultado da votação da comissão processante. A Polícia Civil também investiga o caso. O delegado chegou a pedir a prisão preventiva do prefeito. O pedido ainda é analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado, que quer novas apurações. O inquérito policial corre em segredo de justiça. Boa noite. Boa noite, até segunda-feira.